Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 19 de agosto de 2023, sejam todos bem-vindos. E meus amigos, eu começo fazendo um convite. Hoje, às 8 da noite, eu estarei lá no canal Ale Machado Oficial para um bate-papo com o meu querido amigo Ale Machado sobre linha profética e geopolítica. Vamos falar sobre profecias, claro, porque afinal de contas, nada explica melhor o que está acontecendo no momento, nesse período tão sombrio da humanidade, do que as profecias bíblicas e profecias marianas. Nenhum estudo científico, filosófico, psicológico, político ou sociológico pode explicar em profundidade os tempos em que vivemos. É preciso lê-lo à luz das profecias. Pois é. E por falar em profecias, eu cunhei hoje o neologismo Bidelipse, que seria mais ou menos o apocalipse americano. Ao se confirmar uma notícia vinda lá do Infowars para o mês de setembro, a América poderá sim entrar num outro período de crise espiritual profunda. Uma matéria publicada hoje no People Voices faz alusão à matéria do Infowars dessa semana, que diz basicamente o seguinte: um grupo de pessoas dentro do governo Biden revelou planos para implementar bloqueios draconianos completos da Covid em toda a América, que começarão em meados de setembro, mês que vem, que está aí, né? Vários denunciantes da Administração para a Segurança nos Transportes americanos e também da Patrulha de Fronteira do governo Biden afirmam que o regime Biden planeja bloquear a América com mais força e mais tempo do que antes, os primeiros bloqueios do Covidão, para implementar a agenda da grande reinicialização do Fórum Econômico Mundial. O primeiro denunciante, dizia o Infowars, um funcionário de alto nível da Administração para a Segurança nos Transportes, sem citar o nome, entrou em contato com o Infowars e citou uma reunião na terça-feira, na qual os gerentes do TSA, a Administração para a Segurança dos Transportes, foram informados de que novos memorandos e políticas estão sendo concluídas para reimplementar o uso estrito de máscaras, começando com a TSA e os funcionários do aeroporto, já em meados de setembro. Isso quer dizer o quê? Bidelipse, porque mais um bloqueio nessa altura do campeonato, claro que só fará com que a pobreza aumente, os ânimos fiquem mais acirrados, o moral do americano médio que já não consegue guardar dinheiro de um mês para o outro, tudo isso se deteriore muito rapidamente. E aí então entramos de novo no terreno da teoria da conspiração. Para quê exatamente? Para pôr abaixo toda a economia? Provavelmente sim. E de quebra, talvez, reduzir um pouco a população, não é mesmo? Pois é, para dar início então o Great Reset, não é mesmo? Que é o que está aí nos sonhos indisfarçáveis do Fórum Econômico Mundial. Bidelipse. Pois é. Por falar em redução populacional, vejam só que interessante. Essa matéria foi publicada também no People Voices hoje e diz que o governo britânico declarou que quedas nas taxas de natalidade ajudarão a salvar o planeta. O governo britânico declarou que o declínio acentuado nas taxas de natalidade é um resultado desejável, porque ajudará a salvar o planeta. De acordo com um relatório preocupante do Office for National Statistics, divulgado na semana passada, o número de nascimento caiu
3,1% de 2021 a 2022 no Reino Unido, e estão menores agora do que o número apresentado em 2002. É o menor índice de natalidades desde 2002. O relatório descobriu também que quase 1/3 de todos os nascimentos foram de mulheres não nascidas no Reino Unido. Aliás, ou melhor, apesar do número já ser baixo, aquelas que deram à luz, em grande parte, não são nascidas no Reino Unido. Esta é a maior proporção de nascidos de mulheres não nascidas no Reino Unido, observada desde o início dos registros, com a Índia agora sendo o país de nascimento mais comum para pais não nascidos no Reino Unido, de acordo com o chefe da ONS Health Analysis, James Tucker. O declínio assentado, no entanto, não preocupa os funcionários do governo, diz o People Voices. De acordo com a professora Sarah Harper, conselheira do governo do Reino Unido, a queda nas taxas de natalidade no Ocidente é boa para o nosso planeta. Palavras dela, isso está entre aspas. Ela disse também: acho bom que os países de alta renda e alto consumo do mundo estejam reduzindo o número de filhos que estão tendo. Estou bastante confiante sobre isso, disse a funcionária do governo. Bem, agora o Infowars, voltando para o Infowars de Alex Jones, também comentando o assunto, ele disse: talvez revelando a verdadeira agenda sinistra do governo do Reino Unido e de outras nações controladas pelos globalistas, essa funcionária, a Harper, foi premiada como comandante da Ordem do Império Britânico por seus serviços à demografia, que aparentemente incluíam diminuir o número de cidadãos nascidos. E aqui, então, o Infowars mostra o gráfico com a queda de natalidade. Pois bem, então é isso, é indisfarçável que muita gente aí, especialmente chamado Primeiro Mundo, antigamente chamávamos, Primeiro Mundo, países ricos, estão dispostos a revelar esses planos macabros, reduzir a população da Terra para salvar o planeta. Temos 2 problemas colocados aqui. Um, segundo esta boa gente, é que o planeta está morrendo. E outro, segundo esta mesma boa gente, é que a culpa disso somos nós, os seres humanos. Então, para que tantos humanos, não é mesmo? Já que sem planeta, aí seria o fim para todos. Então vamos eliminar o problema e deixar que o planeta sobreviva por mais algum tempo. Mas serão todos os humanos eliminados? Não, só os indesejáveis, a maioria, os pobres, os feios, os chatos, enfim. Ficarão só os ricos, bacanas, bonitos e famosos. Pois é uma risada um tanto quanto nervosa, como vocês perceberam. Por falar em risada nervosa, eu tenho todas as razões do mundo para estar nervoso, porque esta notícia realmente me dá calafrios. Vocês estão vendo essa foto, esse senhor está numa cela que parece ter o tamanho de um armário. Vejam só, esta notícia foi denunciada no Gateway Pundit hoje, e diz o seguinte, hoje não, no dia 17 de agosto, antes de ontem, mas parece não repercutiu muito. Ela também foi publicada no Daily Mail. Mas, segundo o Gateway Pundit, essa foto é de um prisioneiro político do 6 de janeiro, senhor Ryan Samsel, que está detido sem julgamento desde janeiro de 2021. Durante seus 2 anos e meio sem julgamento, Ryan foi transferido para 17 instalações diferentes. Ele foi espancado, abusado, torturado e negligenciado desde sua prisão em janeiro de 2021. No início dessa semana, o Gateway Pundit recebeu fotos exclusivas da cela de Ryan Samsel na prisão da FDC na Filadélfia.
A cela é do tamanho de um armário com uma luz acesa 24 horas por dia, durante o tempo todo. A cela tem um colchão fino azul, sem lençóis ou cobertores, sem roupa, e ele foi mantido aqui por 5 meses seguidos. As fotos, diz a matéria, são simplesmente chocantes. Isso está acontecendo na América hoje, diz o Gateway. Isto é o que somos agora. A matéria também termina com um apelo, perguntando: onde está o Partido Republicano? Porque essa tortura está ocorrendo na América hoje. Então, onde está o Partido Republicano? Onde estão a União Americana pelas Liberdades Civis? Onde está a Anistia Internacional e o Human Rights Watch? Onde estão? Por falar nisso, desculpem o riso nervoso novamente, vendo essas terríveis fotos eu lembrei-me de um grupo de políticos que foi recentemente para a ONU, lá em Nova York, denunciar arbitrariedades no sistema político, no sistema jurídico, judicial brasileiro, de um determinado país, América do Sul. Foram lá, nos Estados Unidos, falar sobre coisas que os próprios americanos estão reclamando, sem serem ouvidos, claro. Aí me pergunto, foi o quê? Foi desinformação? Foi teatro? Foi, enfim, circo? É uma pergunta, não é mesmo? Pois é. Bem, para terminar, outras notícias que podem envolver o Biden-Lips por conta de sua política desastrosa. A China está bastante nervosa com o tratamento que Biden está dando à ilha de Taiwan. Bem, o fato é que, por conta desse nervosismo chinês, o grupo de ataque chamado Group 5, ou Carrier Strike Group 5 da Marinha dos Estados Unidos, centrado em torno do porta-aviões USS Ronald Reagan, está navegando na costa leste de Taiwan. A China, no entanto, está tendo uma birra diplomática mais feroz do que o normal, diz o diz o Gatestone Instituto, porque o governo Biden permitiu que William Lai Ching-te, vice-presidente de Taiwan, fizesse paradas de trânsito em Nova York e São Francisco, ida e volta, durante sua visita ao Paraguai. Em resposta, Pequim prometeu medidas resolutas e enérgicas. Houve inúmeras provocações aéreas e navais chinesas perto da ilha de Taiwan. Assim que Lai chegou a Nova York, o Ministério das Relações Exteriores da China chamou Taiwan de um núcleo dos interesses centrais da China. Então, justifica-se nesse momento a pergunta: será que a China entrará em guerra em breve com Taiwan ou com os Estados Unidos? Bem, o próprio Gateway Pandit diz que essa guerra já existe de certa forma. A China está, de algum modo, em guerra com os Estados Unidos. Mas o que chama a atenção mesmo nessa história é um comando de operações, um teatro de operações filmado e divulgado pela China, que mostra um exercício de invasão a uma determinada ilha. Essa notícia foi dada hoje no Zero Hedge, que diz o seguinte: o comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação do Povo Chinês, o PLA, divulgou um vídeo provocativo mostrando tropas praticando uma invasão costeira a Taiwan. O vídeo apareceu pela primeira vez no site de mídia social WeChat, na quinta-feira, e apresenta ondas de soldados do PLA invadindo praias, incluindo veículos blindados e tanques entrando em posição de ataque. O clipe não nomeia especificamente Taiwan, mas, dado que o comando do Teatro Oriental supervisiona a área do Estreito de Taiwan, está sendo amplamente interpretado como um aviso e uma ameaça dirigida à ilha autogovernada,
que é apoiada pelo Ocidente. Apoiada daquele jeito, né? Pois bem, eu já falei sobre isso. Os Estados Unidos nunca deram um grande apoio a Taiwan, sempre meio que pisaram em ovos. Parece que tudo isso é um grande teatro também. Explico. Durante a era Barack Hussein Obama, a China comprou como nunca havia comprado antes dólares americanos. Ela é, hoje, quem tem as maiores reservas cambiais em dólares. Passa de 1 trilhão, passa folgado de 1 trilhão. Não obstante, a China comprava dólares enquanto via a inflação crescer. Isso começou no governo Barack Hussein Obama. A inflação crescia e o dólar perdia valor. Mas por que a China continuava comprando dólares e incentivando de alguma forma as boas relações com o governo Barack Hussein Obama? Bem, naquela ocasião era difícil responder, mas a questão voltou. A China continuou comprando dólares enquanto Biden fazia com que a economia norte-americana despencasse. A resposta parece complicada. Mas, se levarmos em conta que a China também está interessada na implantação de uma moeda global única, uma moeda digital global única, é bem possível que esteja participando de um teatro de atrito por conta da economia. Olha, nós investimos bastante em vocês e vocês não estão controlando a inflação. Então nós temos que brigar, a situação vai ficar muito tensa. Nós pegaremos a ilha de Taiwan, nós entraremos em guerra direta com vocês se vocês não resolverem esse problema. Aí os americanos dizem, bem, o problema não pode ser resolvido. Então o que faremos? Vamos guerrear? Pode ser, mas quem sabe se nós destruirmos toda essa economia ancorada no dólar e criarmos uma moeda global, não estaríamos colaborando para a paz? Não ficaria tudo certo? Ficaria. Parece simplista, mas hoje, dentro do quadro que nós estamos vendo, este simplismo, por assim dizer, não é tão, digamos, descartável, já que todos estão fazendo esforço nesse sentido, para evitar uma guerra Estados Unidos e China que coloque o planeta numa irreversível crise nuclear. Então vamos criar a moeda única global. Bem, esta é a última etapa do processo de uma ditadura global, uma ditadura mundial, a econômica, o dinheiro, não é mesmo? E a China, tanto a China quanto os Estados Unidos, estão bem otimistas com essa possibilidade, não é mesmo? Biden Lipse, meus amigos. Biden Lipse. Temos mais alguma notícia? Acho que não. Em relação a esta foto, essa degradante foto, aqui não diz como, a matéria do Gated Pandit não informa como teve acesso a essa foto. Quem tirou foi o guarda do presídio, o guarda presidial, o carcereiro, foi um repórter, enfim, quem tirou essa foto? É uma boa pergunta. Mas, em todo caso, a matéria diz também que esse senhor foi levado a esta pressão psicológica, para não dizer tortura, para entregar alguns nomes que estavam no comando do 6 de janeiro, como, segundo dizem aqui, um certo presidente loiro. Quer dizer, a matéria não diz diretamente, mas sugere. Ele foi levado a essa condição para dizer que o autor de toda a invasão do Capitólio era o ex-presidente Donald Trump, claro, e que ele estaria ligado a um grupo neofascista, ou neonazista, enfim, lá dos Estados Unidos. Ele até agora não falou nada, porque, segundo ele não tem essas informações, ele não sabe dizer se Donald Trump estava diretamente ligado à invasão ou não. Ele simplesmente estava lá porque, bem,
ele duvidava do resultado das eleições e queria uma resposta do governo ou coisa parecida. O fato é que nada justifica essa condição desumana, não é mesmo? Mas isso nós só podemos compreender à luz das profecias, podem ter certeza. Nenhuma outra explicação nos esclarece o porquê estamos vivendo isso ou na iminência de todos nós e todos os outros países vivermos essas mesmas arbitrariedades. Por enquanto é isso, vou ficando por aqui. Não esqueçam, hoje à noite, lá no canal Ale Machado, às 20 horas, uma live falando sobre geopolítica e linha profética. Conto com a presença dos amigos. Até depois, se Deus quiser.